Boa tarde, pessoal, né? Tudo bem com vocês? Então, hoje, dia 29 de agosto, nós temos aí o último sábado de agosto, né? E nós estamos aí no 13º encontro, né? O 22º domingo do tempo comum do ano A. E o nosso encontro hoje, ele traz o título de O Caminho da Cruz. Então, esse é o título, 13º encontro, O Caminho da Cruz. Então, eu acredito que vocês já estão aí com o caderninho, com o lápis, né? Tudo organizado com a sua Bíblia, para a gente acompanhar a catequese, né? Para a gente ouvir a palavra de Deus. São tão poucos os minutos e a gente precisa se dedicar, né? Então, antes de iniciar a catequese, nós vamos ouvir um canto, né? E esse canto, ele vem falar muito do evangelho de hoje, ele vem falar muito dentro da nossa catequese. Então, vamos iniciar, né? Ouvindo o nosso canto, tá bom? Te amarei, Senhor, é o nosso canto. E vocês vão cantar comigo, porque vocês têm esse canto. Para sempre seguir-te e não voltar atrás. E puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Na fuga esconder-me longe de ti, mas a força venceu e ao final eu fiquei seduzido. É difícil agora viver sem saudades de ti. Jamais caminha solitário. Conheces a minha fraqueza e o meu coração. Ensina-me a viver a vida na tua presença. O amor dos irmãos na vigília, na paz
Muito lindo o nosso canto, né? Então, agora vamos iniciar a nossa catequese, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Todos, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Agora nós vamos rezar o Salmo 62, tá? Então vamos iniciar o Salmo 62 e a resposta é: a minha alma tem sede de vós como a terra sedenta, ó meu Deus. Então repete comigo: a minha alma tem sede de vós como a terra sedenta, ó meu Deus. Sois vós, o Senhor, o meu Deus, desde a aurora ansioso vos busco. A minha alma tem sede de vós. A minha carne também vos deseja, como terra sedenta e sem água. Todos, a minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Quero, pois, vos louvar pela vida, elevar para vós minhas mãos. A minha alma será saciada como em grande banquete de festa. Cantará alegria em meus lábios, ao cantar para vós meu louvor. Todos, minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Para mim, foste sempre um socorro, de vossas asas à sombra eu exulto. Minha alma se agarra em vós, com poder vossa mão me sustenta. Todos, a minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Deus do universo, fonte de todo o bem, derramai em nossos corações o vosso amor e estreitai os laços que nos une convosco para alimentar em nós o que é bom e guardar com solicitude o que nos destes, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, todos. Amém. Agora a gente vai na lição de vida, né? Vamos lá na nossa lição de vida. E a nossa lição de vida hoje, ela vai nos falar muito do Evangelho. Vocês vão olhar a lição de vida e depois vocês vão ouvir o Evangelho para ver o quanto é a ligação da lição de vida com o Evangelho. A lição de vida se chama Zé. Zé era uma dessas pessoas que vive fugindo das dificuldades. Sempre procurou o caminho mais curto e cômodo. Era mestre em atalhos. Nem sempre suas soluções eram as melhores, mas sempre estavam de acordo com os seus próprios interesses. Sofrimento era uma palavra que simplesmente não existia no dicionário do Zé. Tudo o que pudesse provocar algum tipo de desconforto era imediato. Colocado em segundo lugar, coisas como solidariedade, amor, desinteresse, humildade e perdão. Um dia, Zé morreu. Ao chegar no céu, encontrou São Pedro em frente a uma grande porta com uma imensa cruz de mais ou menos 5 metros. Zé saudou o santo com intimidade de um velho conhecido, do jeito que fazia com os amigos nos bares da vida, quando queria pedir algum favor. Depois, então, Zé lhe perguntou: qual o caminho mais curto para o céu? E São Pedro respondeu: seja bem-vindo, Zé.
A porta é por aqui mesmo. Entre. O Zé entrou e viu uma longa escada, bastante estreita e pedregosa, e perguntou imediatamente: como fazia nos velhos tempos? Não tem um caminho mais curto? São Pedro respondeu com ternura e autoridade: não, Zé. O caminho é esse mesmo. Todos os que entram no céu passam por aqui. E tem mais, você deverá levar esta cruz até lá. São apenas 5 quilômetros de caminhada. O Zé olhou para a cruz e pensou com seus botões: vou dar um jeitinho. Agradeceu e saiu com a sua cruz em direção ao paraíso. Caminhou 1 quilômetro sem dificuldades. Foi então que viu um serrote esquecido no chão. Olhou ao redor, não viu ninguém e, não resistindo à tentação, cortou 1 metro da cruz. Continuou o seu caminho, mas levou junto o serrote. Mais 1 quilômetro, mais 1 metro cortado. Mais 1 quilômetro, cortou outro metro. Quando faltava apenas 100 metros para chegar no céu, só havia mais 1 metro da cruz. E lá ia Zé carregando a cruz sem dificuldade, como sempre fez durante toda a sua vida. Foi então que aconteceu o inesperado. Para chegar até o céu, seria necessário atravessar um precipício. A distância até a outra margem era de 5 metros. O Zé podia ver apenas um fogo intenso no fundo do precipício. Faltou coragem, e ele não seria capaz, olha aqui, ele não seria capaz de saltar tão longe. Desanimado, sentou, lembrou então a oração do anjo da guarda que aprendera com sua avó. Começou a rezar e logo seu anjo da guarda apareceu e perguntou: ei, Zé, o que você está esperando? A festa lá no céu já está uma maravilha. Você não está escutando a música e as danças? Por que você está aqui sentado? O Zé respondeu: cheguei até aqui, mas tenho medo de pular esse precipício. E o anjo então exclamou: ora, Zé, use a ponte. Que ponte? Perguntou o Zé. E o anjo respondeu: aquela que São Pedro lhe deu lá na entrada. Onde está a sua ponte, Zé? E Zé, compreendendo o seu grande erro, respondeu tristemente ao anjo: eu cortei. Então, final da história. Gente, eu quero mostrar para vocês que eu estou aqui com a minha cruz. Olha, esse daqui é o nosso Cristo, né? Então, eu coloquei a minha cruz aqui, porque o local de onde eu gravo a catequese não ficou assim cômodo para o meu crucifixo, a cruz. Mas eu quero que você esteja aí com a sua cruz, com o seu crucifixo, olhando para Jesus, tá bom? Então, essa aqui é a cruz que eu estou com ela, né? E o Zé, quando morreu, ele chegou no céu e ele recebeu uma cruz. Não tinha o Cristo, mas era uma cruz que ele tinha que carregar, tá? Então, agora vamos entender a nossa lição de vida, tá bom? Então, vamos ver. A nossa história, ela vem nos falar da cruz. E todos nós, quando falamos de seguir Jesus, que queremos ser cristão porque nós amamos Jesus, é importante, né? Nós amamos Jesus e queremos fazer como Jesus fez. É importante que a gente tenha sempre em mente que não é fácil seguir Jesus, como o José da história, de não querer seguir plenamente. Então, nós vamos ter que deixar algumas coisas de lado para fazer alguma coisa que Jesus pede, né? Então, muitas vezes, Jesus nos pede para que a gente seja solidário, seja mais amigo, né? Seja mais companheiro das pessoas, na escola, na família, na sociedade. E muitas vezes, para fazer como Jesus fez, não é fácil.
a gente vai deixando muita coisa de lado, porque achamos que é difícil. Como deixar de ir em uma festa, de ver televisão, de ir a um show, né? A gente quer levar uma vida tranquila, mas é preciso, para seguir Jesus, tem que colocar a vontade dele na frente. Quer dizer, a vontade de Jesus tem que ser colocado em primeiro lugar, porque quando nós chegarmos lá na frente, a gente vai olhar Jesus e ele vai cobrar de nós, vai perguntar para nós o que nós fizemos, né? O que nós deixamos de fazer. Então a gente vai olhar para esse Jesus, né? E vai chegar a ressurreição. Quando eu passo por esse caminho, eu chego à ressurreição. A gente tem que deixar muitas coisas de lado e assumir a cruz, né? Aquela cruz que é a cruz do seguimento. No Evangelho, ele vai deixar bem claro que mesmo Pedro, que era um amigão de Jesus, que ele era companheiro de Jesus, ele vai julgar, né? O Pedro vai julgar Jesus e vai chamar Pedro de Satanás. Então Jesus, quando Pedro fala para ele assim: nossa, Jesus, você não tem que fazer a vontade do Satanás, mas não era a vontade de Satanás. Jesus tinha abraçado a cruz. Então Pedro queria que Jesus deixasse de lado a sua cruz, né? E Jesus falou: não, eu já abracei a minha cruz e vou levar essa cruz até o fim, né? E assim somos nós também. Seguir Jesus fazendo a vontade dele em tudo, mesmo tendo que deixar alguma coisa de lado. Então, para seguir Jesus, é necessário que a gente pegue a nossa cruz e chegue à ressurreição, que nós fazemos a vontade de Jesus. E no Evangelho vocês vão perceber que Pedro queria que Jesus largasse tudo e não fosse a cruz. Mas Jesus já veio ao mundo com esse propósito, de passar pela cruz. Amém, pessoal? Amém. Então, nessa lição de vida, eu vou deixar uma pergunta. O que nos chama atenção nesta lição? O que mais nos chamou atenção nesta lição? Então, a primeira pergunta. E agora nós vamos para a leitura orante, né? Que é a palavra de Deus, que nós estamos aí em Mateus, né? Capítulo 16, no versículo de 21 a 27, tá? Então, vamos iniciar o nosso evangelho. A proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Todos, glória a vós, Senhor. Então, Mateus 16, capítulo 21 a 27. Primeiro anúncio da paixão. A partir de então, Jesus começou a mostrar aos discípulos que era necessário ele ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos, sumos sacerdotes e escribas, ser morto e no terceiro dia ressuscitar. Então Pedro o chamou de lado e começou a censurá-lo. Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto não te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para trás de mim, Satanás. Tu estás sendo para mim uma pedra de tropeço, pois não tens em mente as coisas de Deus, e sim a dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder sua vida por causa de mim, a encontrará. De fato, que adianta alguém ganhar o mundo inteiro e se perder a própria vida? O que poderá alguém dar em troca da própria vida?
palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, agora vamos ver o Evangelho, né? Nós falamos aí da lição de vida e agora nós temos aí o Evangelho de Mateus, né? No capítulo 16, no versículo de 21 a 27. Então, vamos ver alguns elementos que nos ajudam a compreender o texto de Mateus. Depois que Jesus comprova que os discípulos sabem que ele é o Messias, né? Porque Pedro já tinha falado na leitura anterior, lá no passado, que Jesus era o Messias, era o Filho de Deus, era o Salvador do mundo. Revela para ele como é o seu messianismo, né? Como que era ser o Messias? Não era de um rei poderoso como eles imaginavam, mas o de um servo que aceita sofrer pelos outros e dar a vida para salvar, mesmo sendo inocente. Exerce o seu poder por amor que faz, né? Que o faz dar a vida pelos outros. Então, até aqui a gente entende que Jesus morreu para dar a vida dele por nós. E o que acontecerá na paixão e cruz? Mas isso é o que levará à ressurreição. Então, quer dizer, a nossa cruz, a cruz que nós levamos no dia a dia, é que nos leva à ressurreição, é que nos leva a viver com Jesus, né? Pedro imaginava um Messias rei poderoso e tenta Jesus a não seguir o caminho da cruz. Quem tenta é Satanás, e Pedro está deixando de usar por ele para desviar Jesus do caminho. Jesus repreende a Pedro e diz: vai para longe, Satanás. Alguns estudiosos diz que a tradução melhor aqui seria: coloca-te atrás de mim. Isso significa que Pedro é que deve ir atrás de Jesus e seguir o caminho e não ir à frente querendo indicar o caminho para Jesus, né? Então, o que mostra aqui para nós é que Pedro queria ir à frente de Jesus, queria falar para Jesus: não, Jesus, não vai pela cruz, não vai morrer, não vai passar nesse sofrimento. Mas Jesus já sabia que ele veio ao mundo para passar por tudo isso, né? Então, ao querer ir à frente do mestre, os discípulos atrapalhavam Jesus e se tornava o quê? Uma pedra de tropeço. E Pedro, que deve seguir Jesus e não o contrário, Jesus seguir Pedro, né? Então, quer dizer, nós é que devemos seguir Jesus. Na época eram os discípulos que seguiam, hoje somos nós. Então, nós não podemos passar à frente de Jesus, nós temos que caminhar, né? Junto com Jesus, mas deixar que Jesus siga à frente no nosso caminho. Nós vamos atrás de Jesus. O caminho de Jesus tem cruz, mas é o único que nos leva à ressurreição. É o único que nos leva, né, ao céu. É difícil, mas por isso vale a pena passar pelo esse sacrifício da cruz para se chegar à luz, né? Então, vale a pena a gente carregar a nossa cruz, vale a pena seguir Jesus, porque Jesus é essa luz que ilumina o nosso caminho. Amém, pessoal? Amém, né? Então, agora nós vamos aqui, né? Vamos ver aqui quais são as perguntas que eu vou deixar do texto aqui do Evangelho de Mateus. Então, eu vou deixar duas perguntas. Eu vou querer que vocês respondam para mim. Qual a mensagem que ele traz para a minha vida? Qual a mensagem que esse texto traz para a minha vida? Segunda pergunta. Sigo a Jesus ou quero que ele me siga? Segunda pergunta, será que eu sigo Jesus? Eu vou atrás de Jesus e deixo Jesus ir à minha frente? Ou será que eu quero que Jesus me segue? Duas perguntas facinho de ser respondida, né? As perguntinhas, tá bom? E agora
nós vamos elevar as nossas preces a Deus, né? E a resposta é: Senhor, escutai a nossa prece. Para que a igreja não perca coragem diante das oposições e perseguições do mundo, e lembre-se de que o caminho da salvação passa sempre pelo o da cruz, rezemos todos: Senhor, escutai a nossa prece. Para que os poderosos entendam que não adianta nada conquistar o mundo e perder a salvação, rezemos todos: Senhor, escutai a nossa prece. Para que todos os que passam por sofrimento e tribulações nunca percam a fé em Cristo, mas carreguem as suas cruzes até chegarem à ressurreição, rezemos todos: Senhor, escutai a nossa prece. É o que pedimos por Cristo nosso Senhor. Todos, amém. Agora, né, já estamos aqui encerrando a nossa catequese e eu vou deixar aqui mais um canto para vocês, né? Agora nós vamos ouvir o canto Ninguém Te Ama Como Eu, e eu quero que neste momento vocês se colocam diante da cruz de Jesus e olhem para Jesus ouvindo esse canto. Então vamos olhar para Jesus na cruz e ouvir o canto que eu vou passar para vocês. Eu sei bem que tens vivido, sei também que tens chorado. Eu sei bem que tens sofrido, pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi motivo que te amo. Ninguém te ama como eu. Eu sei bem o que me dizes, ainda que nunca me fales. Eu sei bem que tens sentido, ainda que nunca me reveles. Tenho andado ao teu lado, junto a ti permanecido.
Quem te ama, quem te ama, como olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu, ninguém te ama como eu, ninguém te ama como olhe pra cruz, foi por ti, porque te amo. Ninguém te ama como eu. Muito lindo, né? Então eu espero que vocês olharam para Jesus e ouviram o canto, né? Agora nós temos aqui a tarefinha durante a semana, a importância de ler a Bíblia durante a semana, né? Então eu vou deixar aqui 2 textos, não são grandes, 2 textos pequenos, mas eu vou deixar os textos e vou perguntar para vocês, tá bom? Então o texto é de Jeremias, capítulo 20, versículo de 7 a 9. Então, ó, Jeremias, capítulo 20, versículo de 7 a 9. E Romanos, capítulo 12, versículo de 1 a 2. Pequenininho, tá? E vocês vão lerem e vão falar para mim o que você entendeu, o que você gostou de Jeremias e de Romanos, tá? Agora deixa eu passar um recadinho. Amanhã é dia do catequista, né? Então vou lembrar vocês que amanhã é dia do catequista e o padre, ele nos presenteou com uma missa na catequese. Então, amanhã o padre vai celebrar uma missa no horário de 10 horas da manhã para todos os catequistas, mas ele pediu que quer que todos os catequizandos, as famílias,